E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês como utilizar o Collect Asset. O Collect Asset é um script que você usa no 3ds Max para quando você precisa enviar um arquivo ou quando você saber como é que faz, orientar alguém como enviar esse arquivo para você. Você vai pegar o seu arquivo e vai compactar ele com todas as texturas e arquivos que envolvem esse arquivo 3ds Max que você está trabalhando, e ele vai criar um arquivo WinRAR, onde vai ter o arquivo 3ds Max, todas as texturas e outros arquivos relacionados para esse 3ds Max. Isso vai ser importante porque, por exemplo, quando você finaliza um projeto e você faz esse arquivamento, se algum dia no futuro, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você quiser abrir esse arquivo e você mudou os seus HDs, você mudou pastas e arquivos, você mudou os seus blocos para outro HD, você já fez um outro sistema de armazenamento. Aí quando você abre o 3ds Max, daquele arquivo já tem que relinkar todas as pastas e arquivos de texturas. Então já teve caso de ter que enviar os arquivos do 3ds Max, do projeto, para outro designer continuar ou receber de alguém para que eu continuasse o projeto. É desse script aqui que se utiliza. Então chega de conversa e bora pro vídeo. Para começar, gente, vamos fazer os downloads. Eu vou deixar o link aqui do Collect Asset. Esse daqui é a interface dele hoje. Como é que a gente vai utilizar? Você vai descer, até chegar aqui nessa parte aqui dos links. E você vai pegar a última versão, aqui do 2.099F. Vai clicar nela, já vai fazer o download ali na direita. Você pode subir aqui, quiser entender cada versão, os hotfixes que foram feitos em cada uma delas, vai ter aqui para você ler, caso seja do seu interesse. Aqui na outra página a gente também vai baixar outro script, que eu vou ensinar cada um deles como é que instala. Esse daqui é o Modifier Zorb. Para que ele serve? Ele vai identificar no seu 3ds Max todos os arquivos que tem Turbo Smooth, que não tem Turbo Smooth, que tem outros modificadores, como o Array, por exemplo, que é utilizado a partir da versão 2023 do 3ds Max. Se você está utilizando algum script ou plugin que às vezes a pessoa que vai abrir o 3ds Max no futuro não tem esse script ou plugin, se você salva o seu 3ds Max 2024, por exemplo, que é a versão que eu estou usando, e salva ele na versão 2023, 2022, 2021, tem alguns scripts nativos do 3ds Max, por exemplo, o Array, que não vai funcionar no 2021, porque não tinha ainda, não tem suporte. O ponto desse script é justamente você analisar tudo que tem na cena, e se você precisar compactar algum script específico, ou se, por exemplo, alguns blocos 3D dentro da sua cena tem muitos modificadores, e você não compactou tudo para resetar a mesh, e ele não precisar mais calcular todos aqueles modificadores, edit poly, array, outro edit poly, um mirror, outro edit poly. Então ele vai mostrar para você quais são os blocos que vão ter esses modificadores. Você fazer uma limpa no seu 3ds Max para poder salvar de maneira correta e adequada sem que haja nenhum erro futuro. E também uma ferramenta que no futuro você vai poder utilizar para otimizar e ver o que tem na sua cena, se tem algo que você pode melhorar para fazer com que a cena fique mais leve. Bom, e para baixar ele você vai descendo. Você vai baixar essa versão aqui que eu deixei em azul. Essa de baixo aqui é se você usa a versão 3ds Max 2013. Essas duas aqui são antigas. Essa aqui é da versão 8 do 3ds Max. Clica nela, ele vai baixar aqui no cantinho. E como ele vem compactado, você vai precisar ou do 7-zip, que você pode baixar aqui. O link está na descrição também. No caso do seu Windows for 64 bits, é esse aqui de cima. E o 32 bits é esse daqui. Basta clicar. Ele vai baixar também ali no mesmo canto. Ou você pode também instalar um WinRAR ou os dois, fica ao seu critério. Ele também tem uma versão gratuita que dá para utilizar. Para instalar o Collect Asset, você vai clicar nele, arrastar na tela e soltar. Vai colocar aqui Install or Update. Aí ele vai mostrar aqui qual é o local onde se encontra o ícone do script. Fecha ali, fecha aqui. Você pode vir aqui em Customize User Interface, Toolbars. Clica aqui para descer, a gente vai em Shirum, aqui embaixo, clica e arrasta numa barra que você já criou, ou você vem aqui, clica em New, coloca um nome, ok,
aí você pode adicionar uma barra aqui em cima. Como eu já tenho uma barra, eu vou vir aqui nessa aqui que eu criei e vou deletar ela. Clico aqui e arrasto. E agora eu vou fechar o 3ds Max para poder instalar o Modifier Orb. Para instalar o Modifier Orb, você vai clicar com o botão direito nele. Utilizando o WinRAR, você vai clicar aqui em Extract To, o nome da pasta. Ou se você tiver instalado o SetZip, você pode vir aqui e colocar extrair em o nome da pasta. Abrindo a pasta, você vai copiar essa pasta Scripts, Ctrl C. Você vai ir até Meu Computador, diz colocar o C. Arquivos e programas ou Program Files, se o seu Windows estiver em inglês. Autodesk. Autodesk 2025, porque eu vou instalar no 3ds Max 2025. E aqui dentro, basta apertar Ctrl V. Fazer isso para todos os arquivos, continuar. Nós copiamos a pasta Script. Agora nós vamos abrir a pasta UI. Vamos abrir a pasta Icons. Selecionar todos os arquivos, vamos copiá-los, Ctrl C, ou botão direito, copiar. Voltamos até Meu Computador, diz colocar o C. Usuário ou Users, se o seu estiver em inglês. Você vai clicar no nome que você deu para o PC quando você formatou ele. No caso meu, eu coloquei MyPC. appdata, local, Autodesk, 3ds Max, 3ds Max 2025, porque estamos instalando no 2025, ENU, na pasta ENU, porque eu estou utilizando inglês, provavelmente é inglês universal. Se você estiver utilizando outra linguagem, vai ter que colocar também na pasta. User Icons, e você pode colar aqui dentro os arquivos. Aqui em cima você consegue ver a ordem das pastas que foram selecionadas para chegar até aqui. Agora você vai abrir a pasta MacroScripts. Você pode clicar no arquivo e soltar na tela do 3ds Max. Agora você vai em Customize, Customize User Interface, Toolbars, clica aqui para descer a barrinha, até Zorb Tools, o último da lista. Você vai clicar e arrastar junto na aba que você criou antes. Pode fechar. Se o seu não vier com o ícone, você pode fechar o 3ds Max e abrir de novo, que vai aparecer o ícone. Bom, gente, nós temos aqui um projeto. Você pode começar indo no seu Relink Bitmaps, ou se você usa o Cine Software, você pode vir aqui e verificar no Relink do Cine Software os mapas que estão faltando. No caso, é importante você sempre verificar se você quer ir atrás desses mapas que estão faltando, tentar encontrá-los, ou de uma vez por todas deletar os paths, para não deixar vestígio de arquivos faltando quando você fizer o collect. No caso, esses dois aqui eu vou deletar. Não tem mais nenhuma textura faltando ou não encontrada. Agora, se a gente vir aqui em Modifier Orb, eu estou agora utilizando o 3ds Max 2024, porque eu tenho os plugins instalados todos nele. E agora você consegue ver quantos Edit Poly tem, quantos Conform Modifier tem, quantos Chamfer, Boolean, Array, Redeform. Eu utilizo aqui um script PadDeform Pro. Tem aqui a categoria do criador, se é um arquivo Max Standard, mas você também tem que entender que aqui, por exemplo, do Array Modifier é Standard, mas não existe em versões mais antigas do 3ds Max. Se, por exemplo, você não colapsar o arquivo que tem esse PadDeform Pro desse criador aqui do plugin, a pessoa quando abrir esse arquivo ela é obrigada a ter esse script ou esse plugin. Você tem outras opções aqui em cima também de abas, de modificadores e informações que podem ser interessantes. Algumas como essa de Materials, por exemplo, ela está demorando aqui um pouco para calcular na cena toda essa informação. Então, quanto maior a cena, mais tempo vai demorar. Você pode cancelar aqui apertando o ESC. Eu vou deixar carregar para a gente ver o que vai aparecer aqui na tela. Olha aqui, ele aparece os bitmaps, os Corona Bent Occlusion, Color Map. Tem aqui um mapa de celular, Fall-Off, Corona Slice Material. Olha só quanto V-Ray Material que estava aqui, que provavelmente foram blocos que eu importei e fiz a conversão, mas ainda ficou essa informação do V-Ray Material quando ele entrou no 3ds Max, mesmo fazendo a conversão. Ou até pode ser algum bloco oculto que você traz aquele monte de bloco, escolhe alguns para fazer a decoração ou colocar na cena, faz a conversão daqueles, pode ser que você delete alguns, outros não, acaba ficando na cena e pesando na hora de você renderizar, na hora de você fazer uma animação. Eu vou dar um exemplo aqui em Modifiers, e como você viu nas outras abas, você também precisa passar e dar uma olhada
Por exemplo, se você retirar o Array Modifier dos seus blocos e colapsar, porque você vai salvar numa versão 2021, por exemplo, você também tem que entender que às vezes em Materials você está usando algum mapa ou alguma modificação nesses mapas que só tem no 3ds Max 2024. Por exemplo, se você tem mapas como esse Corona Color Correct, esse filtro aqui embaixo de adicionar mais conectores, tanto nele quanto, por exemplo, no Corona Multimap, você não tem ele na versão 2021. Então, se você não fizer um conector separado para cada um e substituir este aqui que tinha vários conectores em um só, provavelmente no 3ds Max 2021 não vai ser a mesma coisa, ele não vai reconhecer, porque esse é um filtro do 3ds Max 2024. No caso aqui eu vou dar o exemplo nesse Array Modifier, botão direito, Select Objects, dentre outras opções aqui que você também pode estar testando e aplicando. Vou isolar minha seleção clicando aqui embaixo nesse botão, ou no atalho que aparece ali quando você deixa o mouse em cima. Lembrando que não são todos que estão aparecendo aqui. Aqui ele mostra em toda a cena, então pode ter alguns arquivos que estão ocultos. Esses blocos aqui são os que estão com array. Vou clicar nesse daqui, vou ver como é que está. Pelo visto ele está dentro de um grupo. Como você pode ver, aqui estão os modificadores. Como eu utilizo o plugin Rapa Tools, eu vou fazer o Reset Xform de uma maneira mais rápida, através do atalho de ferramentas que tem deste script. Eu vou selecionar meu objeto e venho aqui em Reset Xform. Ele já vai aplicar os modificadores. Agora, se eu vim abrir um grupo, ele já vai estar em Editable Poly. Se você vir aqui nesse U, você vai fazer um update na cena. Você vai ver que já baixou de 17 para 13. Vou clicar nesses outros objetos, colocar o Reset Xform. A única coisa que você tem que ter atenção é se um desses objetos tem um modificador Turbo Smooth depois do array, porque significa que depois que ele faz o array, pode estar configurado esse Turbo Smooth para ser aplicado somente durante o render. Eu vou aplicar nesse bloco aqui um Turbo Smooth só para mostrar para vocês. Ele vai ficar bem errado aqui, mas eu vou colocar aqui como se fosse só para ser na hora do render. Então não vai aparecer agora. Mas vocês vão ver que, se eu quisesse que aparecesse na hora do render, vou selecionar todos esses blocos, vou aplicar o Reset Xform, virou tudo Editable Poly, e quando eu abrir esse grupo, o meu Turbo Smooth não está mais aqui. Então você tem que estar atento e verificar bloco por bloco, não fazer igual eu fiz aqui, selecionar tudo e colapsar. Por isso que eu falei que você tem que fazer essa verificação de maneira individual, bloco por bloco. Essa parte do Modifier Orb você só vai utilizar se você precisar enxugar o seu arquivo. Se você vai salvar somente para você ter isso arquivado, você não precisa mexer em nenhuma dessas configurações. Então você já vai ter todos os plugins e modificadores instalados, porque você vai abrir na mesma versão ou maior do que você já está abrindo. Eu resetei esses blocos selecionados, cliquei em Update e ficou com 7 Array Modifiers. Clicando com o botão direito Select Objects, você vai ver que ele seleciona algumas layers que estão ocultas. Os objetos estão dentro desta layer, por isso que não aparece aqui na cena. Bom, agora que você já entendeu como enxugar o seu arquivo, deixar ele mais otimizado com o Modifier Orb, você vai vir aqui no Collect Assets, vai clicar em Refresh. O que você vai fazer? Para mim sempre deu certo dessa maneira, eu já tentei utilizar aqui de outras maneiras do Collect Assets. O que eu faço é vir aqui na pasta do meu arquivo e criar uma pasta Textures. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Eu venho aqui nos 3 pontinhos e seleciono essa pasta. Aqui no caso ele já abriu onde estava o meu arquivo 3ds Max. Eu clico na pasta, Open. Aqui eu vou deixar tudo como está e vou clicar em Collect. Quando ele estiver colocando os arquivos dentro da pasta, ele vai pedir se eu quero substituir arquivos do mesmo nome. O da esquerda eu vou substituir pelo da direita na primeira opção, e a opção de baixo eu só vou usar o arquivo da direita. O que eu faço é selecionar aqui essa opção, usar essa ação para todos os arquivos e coloco em Rename. Quando ele terminar, ele vai mostrar essa mensagem. Aqui o arquivo copiados está errado, claro, mas o importante é que deu 0 erros. Você vai clicar OK. Agora você vai apagar tudo isso daqui que tem para trás da barra. Você vai deixar do jeito que está aqui, barra Textures, e vai clicar em Set Path. Ele terminou aqui de fazer o Set Path. Agora você vai ver que ficou todos os arquivos no Found. Você pode fechar o Collect Assets
salvar o seu arquivo. Se você quiser salvar ele numa versão anterior, você pode vir aqui em File, Save As, no 3ds Max versão 2021, 22 ou 23. Eu vou colocar aqui na versão 21, eu vou mudar o nome final aqui para 21. Se você clicar em Save, como eu disse antes no Modifiers Orb, se você salvar numa versão antiga, ele vai colocar aqui que você tem que finalizar as operações de Edit Poly que você tem aqui na sua cena, porque não são suportadas diversos desses modificadores ou como são utilizados na versão 2021. Vou clicar em OK. Ele colapsou provavelmente automaticamente. Vou clicar em OK de novo. Ele está aqui salvando na versão 2021, mas provavelmente quando você abrir na versão 2021 ou até mesmo na versão 2024, como ele colapsou tudo de forma automática do próprio 3ds Max, com certeza deu algum bug, até deu para ver ali que mudou alguma coisa, mas eu só salvei na versão 2021 para que você pudesse ver que ele dá avisos de que salvando numa versão anterior, você tem que otimizar o seu arquivo. Eu fechei e abri o meu arquivo 3ds Max para ele atualizar os caminhos de paths. Se eu clicar Shift T, agora todos os paths de todas as texturas estão no caminho da pasta Textures. Ou seja, o meu arquivo está aqui e ele está procurando tudo que for preciso na pasta chamada Textures. Aqui nessa parte eu vou pedir para você se atentar quando você descer lá embaixo sua barra lateral, as luzes IES e o seu LUT que você usa no Corona Render, se eles estão na mesma pasta. É apenas mais um ponto para checar quando você reabrir o arquivo para ver se está tudo certinho. Como vocês podem ver aí na tela, pode acontecer por alguma questão do seu 3ds Max não estar procurando o arquivo LUT na pasta Textures. Para mudar o path dos itens selecionados, basta clicar com o botão direito em cima, ir até Set Path. Como eu queria que ele procurasse somente na pasta Texturas diretamente, igual os outros arquivos que você vê na imagem, eu apaguei o que estava para trás da barra Textures. Após ficar assim, dei OK e salvei meu 3ds Max. Bom, gente, para finalizar, como eu já disse, eu gosto de fazer da maneira manual, porque às vezes quando exporto pelo Collect Asset, ele cria outra pasta diferente e às vezes ele fica ainda linkado com essa aqui que eu criei. Por isso que eu abri o 3ds Max, fiz todo o relink para a pasta que está aqui, coloquei tudo aqui dentro com Shift T. Você viu lá que está tudo linkado com essa pasta, fechei meu arquivo, abri de novo para verificar e agora para concluir depois de fechar o arquivo, seleciono o que eu quero compactar, botão direito. Você pode descer aqui no WinRAR Add To, o nome da pasta, tá vendo que aqui em cima eu fiz a pasta prédio X? Pode colocar aqui no nome da pasta, aí depois você muda o nome se for do teu interesse. Se você usar o Set Zip, você pode selecionar os arquivos, botão direito, aqui em Set Zip, adicionar como o nome da pasta aqui. Após finalizar, você pode selecionar o arquivo WinRAR ou setzip, apertar F2 para mudar o nome ou o botão direito em renomear. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Estou trazendo bastante vídeo aqui para vocês. E a gente se vê na próxima. Até mais!